Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a presença de todo mundo. Eu estou no bate-papo aqui da plataforma do RNP. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser deixar aqui já, a gente pode ir marcando quem tem uma questão para ser pautada, quiser fazer uma fala, vamos anotando. O Hermes está lá acompanhando pelo YouTube, então quem está acompanhando pelo YouTube pode ir por lá também. Tá? Então, pessoal, quem quiser e tiver interesse ou precisar de uma declaração de participação nessa roda de conversa, é só vocês procurarem ali pelo esse e-mail lc.fprlitoral@gmail.com e mandar um e-mail aos cuidados do Gustavo, e o Gustavo emite a declaração para vocês. Tá? A nossa ideia hoje era falar um pouquinho, então, sobre como que as atividades remotas elas podem ocorrer entre o que são os principais potenciais das atividades remotas e os principais desafios. Que a gente ouve muito falar entre fazer atividades remotas ou trabalho remoto, como alguma nomenclatura traz, inclusive a resolução do Ministério da Economia, a resolução número 39, que é o que respalda as atividades remotas. O que nós percebemos? Entre educação à distância e atividades remotas ou trabalho remoto, há uma grande diferença. E nós precisamos minimamente começar a compreender isso. E também precisamos compreender os movimentos que tem por trás desses procedimentos, desses processos que vem tentando tanto estimular quanto implementar tanto a educação à distância quanto o acesso remoto. Então, não é só uma política pública que é instalada agora na pandemia. Ela já é um movimento que vem se consolidando ao longo do tempo. Se nós pegar os processos educacionais de formação, por exemplo, no ensino superior, as legislações, elas permitiam 20% de educação à distância dentro de um curso presencial, desde que constado no projeto político-pedagógico e aprovado nas instâncias. A partir de 2019, finalzinho de 2019, o que houve? O que aconteceu? Houve uma nova resolução permitindo 40% de educação à distância dentro dos cursos presenciais. Então, vejam, essas normatizações, resoluções, se a gente pegar o histórico feito pelas políticas públicas desde 2016, junto com o BID, junto com o BNDES, junto com o Banco Mundial, e a gente procurar as políticas públicas que eles pensam para o Brasil, a gente também vai identificar nesses movimentos e nessas instituições um estímulo à educação à distância e às atividades remotas. Então, o que está se configurando agora? O que está se configurando agora é esse respaldo em termos de normativas, que está cheio, essas instituições que vieram consolidando esse movimento, e nós frente a uma pandemia. Evidentemente que a universidade tem que ter um posicionamento em relação à atividade, ao currículo. No nosso caso, então, para elucidar o que significa uma educação à distância, por exemplo. Uma educação à distância é uma modalidade educacional. E ela tem legislação própria, a Lei 9.057 de 2017, que regulamenta a modalidade de educação à distância. Então, ou seja, os cursos presenciais como o nosso, e outros cursos presenciais, como todo do Brasil, desde a educação básica, educação fundamental, qualquer nível educacional que tenha na sua proposta pedagógica uma modalidade presencial, ela só pode ofertar uma atividade em educação à distância se ela fazer uma reformulação curricular na sua proposta pedagógica e ser aprovada em todas as instâncias, inclusive. Então, no nosso caso, o que nós podemos propor frente a uma pandemia? Um trabalho remoto, ou como nós estamos chamando, atividades remotas. O trabalho remoto, esse que a gente pode propor, ele é regulamentado pela portaria número 39, de 2020, de 31 de março de 2020. É a portaria que institui a atividade remota, não como uma modalidade educacional, mas sim em caráter excepcional e temporário. Então, o que nós estamos falando aqui é basicamente disso, dessas atividades excepcionais e temporárias, enquanto uma atividade remota frente ao momento que nós estamos impedidos de estar fisicamente ou nos cursos presenciais.
sem pensar na estrutura que está por trás da educação à distância e todo o seu viés, recurso e política pública. Então, por isso que muitas vezes a gente foi questionado, dizendo, por que vocês não fazem em EAD? Os alunos chegaram a fazer enquetes, outros grupos fizeram pesquisa, teve posicionamento de alunos. Nós não podemos fazer em EAD sem uma reforma curricular. O que nós podemos fazer é uma atividade de trabalho remoto. Então, no nosso caso, especificamente no nosso caso do curso de licenciatura em Ciências, nós que já prevemos uma carga grande de 400 horas em atividades formativas complementares, esta pode ser enquadrada dentro dessas atividades formativas. Por isso, a gente está dando a declaração. Acredito que outros cursos em outras instituições de nível superior podem fazer isso, né? Desde que prevista nas suas normativas, nos seus projetos político-pedagógicos, desde aprovado nas instâncias de cada curso, enfim. Eu quero ressaltar, antes de falar qualquer coisa, ressaltar que, independente da modalidade, se ela é educação à distância, se é uma atividade remota ou é uma atividade presencial, seja qual for a modalidade educacional, é preciso que haja uma garantia da qualidade política e formal. Isso se remete à utilização de recursos tecnológicos, acesso à internet, domínios de referências e teorias e de práticas, principalmente por professores, tutores e mediadores desses processos. Então, qualquer processo educacional, a qualidade é uma condicionante indispensável. Para os docentes, a qualidade é uma condicionante enquanto trabalho. Para os estudantes, é uma condicionante enquanto formação. E para ambos, é uma condicionante enquanto processo educativo. Então, veja bem, o que nós estamos entendendo por trabalho remoto? Essas atividades educacionais que precisam ser feitas em caráter excepcional. Então, eu queria falar primeiramente das potencialidades. Por que das potencialidades? Porque é o que nós viemos buscando. Então, primeiramente, o que aconteceu com a pandemia? Primeiro que ela demandou toda uma estrutura cada vez mais alargada de uma compreensão do que seriam essas atividades educacionais que está desvinculada daquela rotina nossa de estar presente com os estudantes. Então, veja, nós fomos correndo estudar e procurar falar das metodologias, que metodologia a gente podia utilizar, como que a gente podia viabilizar os processos educativos, como que a gente poderia construir um processo educacional que viabilizasse a construção do conhecimento, dentro de uma formação específica profissional, que ela pudesse trazer de forma coerente a formação, né, a formação humana e profissional desses sujeitos que lá estão inseridos no processo educacional. Então, para isso, os professores fizemos reuniões, debatemos cursos, eu mesmo fiz 2 cursos à distância, um especificamente sobre metodologias para atividades, educação híbrida, por exemplo, foi o curso que eu fiz, que é tentando encontrar metodologias que viabilizassem isso. Então, ou seja, o que aconteceu? Nós estamos avançando nas teorias, estamos avançando nas metodologias, estudando isso, para que a gente possa encontrar um caminho viável, né, para que todos possam, de alguma forma, ser contemplados no processo educacional. Então, o que a gente vê como grande potencial? Isso. O corpo docente, estudando metodologia, estudando teorias, houve uma grande disseminação de plataformas de aprendizagem, cada vez mais alargada. Então, isso é muito bom, é um potencial nesse momento. Os materiais didáticos estão circulando de atividades remotas, atividades de educação à distância, que podem muito bem ser utilizadas para atividades remotas. Então, ou seja, nós estamos vendo aí uma série de materiais didáticos, plataformas de aprendizagem, ferramentas educacionais digitais de toda a forma, com metodologias, gamificação, lúdicos, de perguntas e respostas, de competições, enfim, há uma série de plataformas digitais e metodologias que estão sendo desenvolvidas e que ampliam e possibilitam cada vez mais nós acessar um conhecimento específico e potencializando a construção do conhecimento. Então, isso que a gente viu enquanto potencial, essas mídias, vídeos, lives, né? Enfim, essa mesma plataforma nós estamos utilizando, é uma coisa que nós não utilizávamos antes, e assim por diante. Então, muito recurso, muito material, muita teoria, e muito fundamento, e muita metodologia sendo estudado e sendo buscado pelos profissionais de educação e pelos interessados nesses processos de educação. Então, esse é o grande potencial que eu coloco no nosso bate-papo aqui, e daqui a pouco para outras pessoas se colocarem também.
Os desafios. Os desafios que eu levantei, primeiramente, o que a gente percebeu? Primeiramente, os desafios é a reestruturação social, individual de cada sujeito. Nós temos cada um a sua realidade, cada um tinha a sua rotina, cada um tinha a sua estrutura, né? E precisamos reorganizar tudo isso, ou seja, reorganizar um tempo, e para que essa reestruturação ela tenha um pouco de condição do que nós realmente precisamos fazer nos processos de atividades remotas, ela precisa minimamente ter algumas condições para que a gente possa cumprir as atividades que estão sendo propostas, ou no processo educacional ao qual a gente está inserido, e que a gente possa produzir minimamente o que está sendo solicitado através dessas atividades. Então, ou seja, nós precisamos de uma reorganização, precisamos fazer uma reorganização social e de conduta que permitam que a gente acesse ambientes virtuais e que, ao mesmo tempo, a gente possa ter espaço e tempo para desenvolver as atividades. Claro que, para isso, a gente precisa de toda uma estrutura social por trás disso. Nós precisamos que a nossa família, todo mundo esteja bem, que ninguém esteja contaminado pelo coronavírus, por exemplo, que não tenha nenhum caso, que a gente tenha condições de manter a nossa família, a gente, em situação de pandemia, de quarentena, para desenvolver as atividades. Quer dizer, então, há um desafio aí voltado para a estrutura social dos sujeitos, não somente para o domínio de recursos ou domínio de tecnologias, por exemplo. Outro desafio que a gente vê claramente está relacionado com a utilização dos recursos. Quais são os recursos que são utilizados e como que esses recursos eles são disponibilizados para o processo educacional. Então, eu fui buscar alguns dados que falam também da formação do corpo docente, ou seja, nós não estamos formados para atuar em educação à distância ou desenvolver atividades remotas. A maioria do corpo docente não está formado para isso. Quer dizer, então, não é um hábito de quem está atuando numa modalidade educacional presencial buscar informações sobre a modalidade de educação à distância, por exemplo. Então, é um desafio a formação docente também. E o desafio maior de todos, eu acho, sim, que é a questão dos recursos tecnológicos. Por exemplo, tem uma pesquisa, quero compartilhar um dado com vocês sobre uma pesquisa, é uma pesquisa publicada pelo CETIC.br, ele é o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação. Ele tem a missão de monitorar a adoção de tecnologias da informação e comunicação no Brasil. Foi criado em 2005 e ele está ligado ao Comitê Gestor de Internet no Brasil. Então, ou seja, essa pesquisa, o título da pesquisa, ela está publicada no site da CETIC.br. 3 em cada 4 brasileiros já utilizam a internet. Então, ou seja, de 3 a 4 brasileiros se utiliza a internet. Aí, então, eu tentei dizer assim, bom, se 3 a 4, nós temos hoje 211 milhões de pessoas no Brasil, mas a pesquisa, ela não pega todos os brasileiros, a pesquisa acima de 10 anos. Então, ela considera que acima de 10 anos são pessoas que têm liberdade de acessar a internet. Ela se restringiu a um público de 180 milhões de pessoas. Desses 138 milhões, 134 milhões de pessoas são usuários de internet no Brasil. Significa que 47 milhões de pessoas não acessam a internet. Então, a gente precisa entender agora quem é o nosso público. Quem é o nosso público? Quem são as pessoas que acessam a internet e quem não são as pessoas que acessam a internet. Aí eu fui ver, essa pesquisa traz a população urbana e a população rural. Mas, enfim, no Brasil, a população urbana é de 118 milhões de usuários da internet e 35 milhões de não usuários. Na região rural, 13 milhões de pessoas acessam e 14 milhões não acessam a internet. Então, isso são dados que dizem assim, bom, quem está acessando a internet e quem não está acessando a internet. Então, vejam bem, aí o que me interessou? Veja, nós estamos num curso de licenciatura, que é a realidade da UFPR Litoral, que tem uma outra demanda aí, e tem um outro público. Se nós pegar a maioria dos professores de escola pública, por exemplo, ou a maioria das escolas públicas, ou pegar a maioria dos cursos de formação superior no Brasil, e nós fizermos rastreamento da classe social que frequenta esses cursos, nós vamos chegar numa classe social, e essa classe social vai dizer quem são essas pessoas, e dizer que essas pessoas acessam mais ou menos a internet e por quanto tempo. Então, veja, eu fiz esse trabalho. Sobre a classe social,
Por quê? Porque a maioria dos nossos alunos no litoral, no curso de licenciatura em ciências, ele é alunos de classe E e D. São pessoas, classe E, são considerados que ganham até 2 salários mínimos, e classe D, de 2 a 5 salários mínimos. Então, ou seja, pessoas que ganham abaixo de R$ 3.500 estão na classe D, e abaixo de R$ 2.000, R$ 1.800 estão na classe E. Hoje, no Brasil, estima-se que nós temos 60 milhões de pessoas nessas duas classes. 60 milhões. Desses 60 milhões, nessas duas classes somente, 26% somente são usuários da internet. Então, tipo assim, se nós temos 100 alunos no curso, nós temos que perguntar no nosso curso qual é o aluno que está acima dessa classe social de R$ 3.500 por mês, para dizer que esse aluno, nessa renda, acima disso, ele está fora desse dado que eu estou apresentando. Porque abaixo disso, dos 60 milhões, são 27 milhões, 26 milhões de não usuários. O que significa isso? Significa que, desses que usam a internet, desses 60 milhões, 34 milhões que usam a internet dessa classe social, a pesquisa traz dados sobre qual é o meio, ou qual é o recurso utilizado por eles para fazer o seu acesso à internet. E a pesquisa traz um dado interessante. 85% dos alunos, o acesso é basicamente pelo celular. 85%, exclusivamente pelo celular. Não acessa outro aplicativo, nem computador. 85% de 60 milhões de pessoas. Um outro dado interessante. Somente 2% acessa a internet pelo computador. 2%. De 60 milhões, 2%. Um outro dado interessante, 13% tem acesso tanto ao computador quanto ao celular. E 29% acessam apenas a internet se ela for uma rede Wi-Fi, normalmente vinculada a algum sistema gratuito ainda. Ou seja, eles não acessam pelo sistema de dados móveis. E se a gente ir mais a fundo nessa pesquisa, a gente vai ver que 95% acessa a internet para fazer trocas de mensagem. Então, veja, nós temos um público com reduzida capacidade de acesso à internet, a um recurso viável para desenvolver um estudo e por tempo prolongado. A gente tem que se perguntar quanto tempo o sujeito pode ficar na internet se fosse numa atividade. E daí tu vai dizer assim, tem que ficar no celular? Eu diria não, jamais eu diria que alguém ficaria. Mas os dados dizem o seguinte, 99% acesso à internet, acesso pelo celular. 92% acesso para enviar mensagens instantâneas de algum mecanismo, de algum aplicativo. 76% usa para redes sociais. 73% para divulgação de coisas relacionadas à voz, gravação de voz, de áudio ou de vídeo. 59% busca informações, sobretudo sobre produtos e serviços. Ou seja, 59% consome alguma coisa ou vende alguma coisa pela internet. 47% busca assuntos relacionados à saúde. Somente 41% afirmam utilizar a rede para atividades escolares. 41% dos que acessam a internet. Desses 41%, somente 12% realizam cursos à distância. 40% afirma que acessa para estudar por conta própria. Esse é o maior desafio que nós temos hoje na nossa realidade. Ou seja, o que nós precisamos? Nós precisamos desenvolver, superar um movimento inicial, ao menos, que ele pense nessa população que vai acessar essas atividades de forma que possa garantir minimamente que, além dos recursos que vão ser disponibilizados, a permanência de utilização por esse recurso. Então, o nosso maior desafio hoje, ele está na tarefa, que eu acho que é a principal tarefa, que seria da educação, de confrontar a pobreza política, desfazendo esse véu da ignorância histórica produzida por camadas mais populares, que impede a gente de tomar nas nossas mãos o rumo da nossa própria história. Não dá para a gente dizer, vamos fazer uma atividade remota, em determinados momentos,
sem a gente saber quem são os sujeitos dessas atividades, quem são os sujeitos do nosso curso. Hoje, então, nós temos como principal desafio é construir um espaço onde que a gente possa minimamente se encontrar com os sujeitos, mesmo em atividade remota, como agora, e que essas pessoas possam ficar pelo tempo necessário da atividade. Então, além da organização, reestruturação social de cada sujeito em cada realidade, nós temos também a questão dos recursos e a viabilidade de utilização desses recursos. Então, no meu entendimento, esses são os principais desafios. E tem uma outra coisa, quando a gente pensa em substituir completamente a atividade educacional presencial como espaço de interação na escola, por atividades remotas ou educação à distância. Que é assim, a escola ela é uma micro-representação social. A escola ela é um espaço de interação social. É um espaço de manifestação cidadã, onde a gente aprende a conviver com a diversidade de pessoas, com a diversidade de ideias, onde a gente aprende a entrar em conflito ideológico, conflito teórico, conflito cultural, conflito de entendimento de vida. Enfim, é na escola que a gente aprende a fazer o exercício da cidadania. Então, quando a gente substitui a convivência da escola por uma convivência mediatizada, pelo recurso tecnológico, restrito, um sujeito, né, como eu aqui agora, fechado num quarto. Quer dizer, então, que tipo de interação está acontecendo? Então, nós precisamos pensar muito bem se nós vamos promover atividades remotas, ela está sendo promovida de caráter emergencial e excepcionalmente em função de uma portaria que nos atende numa pandemia. Fora disso, nós podemos muito bem ter as várias modalidades educacionais, não sou contra nenhuma delas. O que eu sou a favor de qualquer uma que seja, é que a escola, além de ela ser democrática, ela precisa ser uma sociedade democrática. Então, o que nós precisamos é de uma sociedade democrática. E uma sociedade democrática só é democrática se nós tivermos acesso aos recursos que ela dispõe para construir conhecimento. Então, que todos possam ter. Eu acho que, como nós vimos, a nossa sociedade ela é desigual, sob diversos pontos de vista, econômico, social, cultural, político. Essa diversidade sempre esteve presente na escola. E eu acho que é na escola que pretendemos a superar os conflitos e que nós aprendemos a superar esses conflitos sociais e a conviver respeitosamente com a diversidade social. As atividades de estudo na escola pressupõem envolvimento cognitivo, afetivo, ético, moral, que vão muito além de equipamento ou de acesso à internet ou das condições de usufruir tais acessos, né, de tais documentos e assim por diante. Então, eu acho que acho que precisa ficar claro entre nós que há uma diferença entre instruir e educar, que parece fundamental para evidenciar os limites das atividades não presenciais, pois também nos auxilia a compreender as relações entre os significados sociais do conhecimento e o sentido que o conhecimento adquire para cada pessoa. Então, eu costumo pensar assim, né, quando eu fico pensando, antigamente, os filósofos, como é que eles acessavam e construíam o conhecimento? Então, eu acho que naquele tempo, o conhecimento era um artifício cultural da classe hegemônica. Acho que era, acho que não é mais. Eu vejo o conhecimento hoje como uma necessidade, como um instrumento de trabalho. Ou seja, cada vez mais se exige que a gente tenha cada vez mais uma formação, cada vez mais específica, cada vez mais especializada, para que a gente atenda um mercado de trabalho. Então, é um desafio pensar como que a gente foi construir um processo educativo vinculado à questão do trabalho. Tem uma provocação interessante, acho que ela é do Schopenhauer, se não me engano, que ela é mais ou menos assim, vou tentar aqui recordar. Ele diz que processos, o que nós podíamos esperar quando a gente transformou os processos educacionais na forma de a gente sobreviver, de a gente ganhar dinheiro. Quer dizer, hoje ainda eu diria, né, transformamos no meio de sobrevivência da classe trabalhadora. Quer dizer, o que a gente esperava que ia acontecer? Quando a gente transformou o processo educacional de uma forma de a gente formar um sujeito para ele se inserir no mercado de trabalho e, através desse trabalho, ele ter a dignidade social dele ou o meio de sobrevivência dele. Quer dizer, o que a gente esperou que ia acontecer? Claro que existe uma resposta para isso e claro que existe um pensamento por trás disso e que a gente precisa
minimamente pensar sobre. Quer dizer, a gente faz um processo educativo para formar um sujeito, para ele atuar no mercado de trabalho, para ele ter uma renda, para ele manter a vida dele, para ele sobreviver através daquilo. Isso é processo educacional. Quer dizer, a educação é para isso mesmo? Nós temos que nos perguntar. Nós temos que responder isso. Então, eu acho assim, que a pandemia evidenciou que realmente o nosso mundo é primeiramente sobre poder e dinheiro. E depois, mas muito depois, é sobre educação e vida. Nossos dados no Brasil dizem isso hoje. Então, eu acho que essa realidade, se ela não nos contempla, nós precisamos urgentemente mudar as nossas atitudes para parar com estímulos de glamorização da ignorância. Nós temos muito processo de ignorância, muita gente se diverte com isso. Nós temos que parar com isso. Precisamos romper com isso. Nós temos que romper com os processos que constroem a ignorância. Entende? E é um desafio, porque está instalado na nossa cultura. E eu acho que a força central para que isso ocorra, a gente tem que saber gestar a nossa autonomia, independente da modalidade educacional. Se nós estamos numa atividade presencial, uma atividade à distância, nós temos que aprender a gestar a nossa autonomia. Normalmente ela é restrita, né? Roberto Freire fala que liberdade é o que a gente tem da porta do trabalho até a porta de casa, ou da porta de casa até a porta do trabalho. Ele diz isso é liberdade. Quer dizer, então a gente não tem mais liberdade em casa pela questão cultural, não tem mais liberdade no trabalho pelas questões das leis de trabalho. Então, como é que a gente gesta essa autonomia? Então, eu acho que os processos, independente se eles ocorrem via modalidade remota, educação, modalidade à distância, ou através do trabalho remoto, ou através do presencial, eu acho que nós temos que pensar numa escola que construa aprendizagem para a vida. De certa maneira, a gente só pode saber se isso está acontecendo se a gente dá conta de responder uma pergunta que eu ouvi o Carlos Rodrigues Brandão fazendo em 2014. Ele dizia o seguinte: qual é o principal conhecimento que a escola precisa viabilizar para que uma criança de 9 ou 10 anos construa naquele momento? Que tipo de conhecimento ela precisa aprender na escola? Eu acho que se a gente matar essa charada, a gente dá conta de fazer um processo humano. Qual é a principal forma de conhecimento? Qual é o tipo de conhecimento? Qual é o conhecimento que eu preciso agora, nesse nível educacional que eu estou agora? E para que esse conhecimento precisa me atender? No que ele precisa me atender? Então, eu acho que essa é a grande pergunta. Que tipo de conhecimento cada um de nós precisa aprender no agora? Para quê? Para que esse conhecimento? Qual é esse conhecimento, esse instrumento do que na minha vida? Então, é claro que para efetivar esse tipo de formação, uma formação voltada para a formação cidadã, para a formação humana, é preciso desenvolver estratégias metodológicas e habilidades de aprender com consciência crítica, que é um aspecto fundamental na capacidade coletiva de qualquer coletivo se organizar e exercer sua autonomia. Então, antes de qualquer ato, é preciso assegurar que as proposições que se traduzem para os excluídos, principalmente para os excluídos, elas tenham minimamente as condições de garantir a oportunidade de igual teor para qualquer pessoa em qualquer nível educacional. Então, eu acho que dessa forma a gente pode reafirmar o papel fundamental da educação, que é voltada para a cidadania, a sua capacidade de formação e de transformação da nossa realidade social política. E acho que o maior potencial, assim como o maior desafio, independente da modalidade educacional que nós estamos, é superar o intelectualismo mercantil e formar pessoas posicionadas em defesa da vida. Eu acho que esse, sim, é o nosso grande desafio. Fazer formação humana, formação profissional voltada para a defesa da vida.